Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos. Meu nome é Irapuan Filho, estou acompanhado do colega Robson Oliveira, né? A gente atua como Security Engineer da Checkpoint. A ideia do webinar de hoje é entender como segurança pode ser um componente importante eh, da- na arquitetura de microserviços, né? E mais do que isso, mostrar como esta integração é transparente aos times, né? De infra, desenvolvimento, operação, daí o DevOps, né? Que é possível, inclusive, não só ter a mesma velocidade de implementação, que é graças, né, à automação, como também ser proativo, participando desde o início, né, no ciclo de criação das aplicações, do código, né, e em qualquer ambiente multi-cloud, seja ela pública e privada. Tá? Então vamos começar a apresentação e fiquem à vontade para utilizar a janela de Q&A para direcionar suas dúvidas e perguntas. Bom, antes de começar, eu gostaria de mostrar a arquitetura da Checkpoint de segurança, né? Saber onde exatamente estamos posicionados e assim ter uma visão ampla e priorizar as ações e abordagens necessárias. A gente tem 3 pilares. O primeiro deles, no qual a Checkpoint é bem reconhecida, é a proteção em data center ou escritórios. Temos os gateways, né, de perímetro físico virtuais, contendo diversas funcionalidades, né? Desde um simples bloqueio de acesso a um serviço passando por controles contra vazamento de dados, como por exemplo a LGPD, tá? Até ações mais complexas, como identificando e impedindo ameaças desconhecidas, né, os chamados ataques do dia zero. E o segundo pilar, composto por proteção a usuários remotos, contempla uma série de funcionalidades, né, importantes para impedir ataques do dia zero mais sofisticados, sejam ransomwares ou phishing, que cresceram exponencialmente neste último ano. E o tema de hoje, pessoal, que é segurança para ambientes multi-cloud, né, como proteger aplicações, workloads baseados na arquitetura de microserviços. As informações sobre ameaças são correlacionadas, né, e analisadas em detalhes por todos esses elementos, que conta ainda com a nossa cloud de segurança, né, a Threat Cloud, cuja inteligência é compartilhada por todos os ambientes, né? Desde um container específico até os recursos da cloud em si, né? E pode ser gerenciado em ambiente on-prem ou através de um console única na nuvem. Tá? Então, o foco da apresentação é exatamente a parte de gestão de postura e proteção dos workloads no ambiente multi-cloud. Tá? Bom, o que são microserviços? Eu acredito que seja importante entender o conceito e a arquitetura, né? Pois assim como profissionais de segurança, podemos envolver esta nova tecnologia aplicando os controles e práticas de segurança de forma eficiente. E assim, a empresa, né, o negócio, não são expostos negativamente devido a um ataque ou vazamento de informações críticas. Vamos começar então pela definição do Gartner, né? O Gartner define microserviço como um componente, né, de aplicativo orientado a serviço com escopo restrito, né? Quer dizer o que exatamente? Que tem uma tarefa ou ação específica, né, como um proxy, uma página web, um repositório de chaves, né, de acesso ou de conteúdo, fortemente encapsulado, isto é, que pode ser manuseado e transportado para outro ambiente. Basicamente, precisa ter as bibliotecas, né, para execução. Ou seja, desta forma, este item tem portabilidade e modularidade, né, acoplado livremente. Tem mecanismo de comunicação padrão, né, a outros módulos, por exemplo, API, né, implementável e escalonável. Escalonável, nesse caso aqui, pode crescer e pode ser reduzido, né, consumindo recursos, dependendo da demanda, como uma página web ou front-end que pode crescer em quantidade para suportar aumento de requisições, sei lá, devido a uma nova campanha da empresa, Dia das Mães, Dia dos Pais, né, e de forma independente, tá? Resumidamente, ao se utilizar a arquitetura de microserviço, o único aplicativo, né, é decomposto em pequenos serviços, né, cada um executando o seu próprio processo e se comunicando entre si, né, com mecanismos bem leves, né, como uma API HTTP, né, por exemplo. Então, cada microserviço é criado
e suportada por uma equipe pequena, normalmente, dedicada, né? Usando diferentes linguagens de programação, ambientes, até mesmo implementando novas versões, né, em produção, de forma, de novo, independente. Né? Então, isso garante realmente agilidade ao processo, né? E garante também foco, né, a todo esse ambiente, né, resultando na maior eficiência no desenvolvimento das aplicações. Tá? Então, esse é o conceito de microserviço. Tá? Bom, ok, né? Então entendemos o conceito de microserviço, um conceito de microserviços. E como é que ele está sendo utilizado? Ah, vamos primeiramente observar a evolução da arquitetura, né? Inicialmente, tínhamos um servidor físico, né, suportando todas as camadas de apresentação, processamento, armazenamento e outras logo acima. Com o advento da virtualização de servidores, né, onde coexistem diversos sistemas operacionais no mesmo servidor físico, a gente viu nascer as máquinas virtuais, né, que trouxeram benefícios de otimização de recursos, facilidade e agilidade no gerenciamento. E aí, em seguida, um passo nesse processo evolutivo, os containers, né, junto com os seus orquestradores, por exemplo, os Kubernetes, é um exemplo, né, de orquestração para containers, então levaram essa abordagem ao extremo, né? Não precisam mais de um sistema operacional, tá? Basicamente de algumas bibliotecas, tá? Binários, né? Daí a sua portabilidade, facilidade de manuseio e execução, né? Em qualquer ambiente. E o que levava minutos, né? Na época em virtual machine, agora levam-se segundos, certo? E o que antes eram algumas unidades ou dezenas, agora são dezenas ou centenas de entidades. E a gente vai ver isso na demonstração, né? Uma simples página web, ela, pelo fato de ser extremamente modular, né? Cada componente, então a gente vai perceber que uma página web ela é composta por vários containers, vários pods, tá? Então, essa abordagem do container é uma abordagem moderna e leve, né, para exatamente termos o isolamento de microserviços, né? Tanto é que a metáfora, né, de máquinas virtuais e infraestruturas de container se tornou famosa, né, que relaciona o bare metal ao, ao animal de estimação, né? E enquanto que o container é comparado a um gado, né, ao gado. O primeiro é um ente único que precisa de cuidados especiais e, de fato, precisa, né, de manutenção, tá? Então, essa metáfora foi bastante conhecida, né, nesse meio, tá? Bom, seguindo adiante. Bom, e qual será a novidade na evolução? Colocando as abordagens anteriores, né, na linha do tempo, vemos claramente uma tendência, né? Temos por volta da década de 90 a aplicação monolítica, né, data center, em seguida a arquitetura que já dispõe de novos modelos de serviços e negócios, como o hosting data center, a virtualização começa a avançar fortemente na década de 2000, né, e estamos presenciando a adoção em massa de aplicações extremamente modularizadas, né, containers, como já falamos. O último salto é a adoção, né, de um conceito chamado serverless. Tá? O nome me parece soar meio estranho, mas é um conceito que iremos abordar em detalhes em outros webinars, né? Aguardem, tá? O conceito de serverless seria algo do tipo, você pede para executar algo e recebe uma informação em troca, né? Se continuarmos com a metáfora do animal de estimação e do gado, o que seria o serverless? Então, assim, a aplicação monolítica, animal de estimação, containers, o gado, e no caso do serverless seria algo do tipo, né, você receberia o leite ou a carne, né? Não precisaria se preocupar com o gado, né? No caso, você não precisa se preocupar nem com o container, nem com o servidor e muito menos com a máquina virtual, tá? Então você já recebe aquilo que você precisa, né? A execução de alguma atividade, de alguma tarefa, tá? Pessoal, esses conceitos são importantes até mesmo para a gente, quando focarmos na solução, até entender como é que a gente consegue posicionar cada uma delas, tá ok? Então vamos lá, continuando. Então, apesar de trazer benefícios indiscutíveis, né, a adoção dessas novas tecnologias também trazem alguns pontos de atenção, né? Observamos que o controle de segurança, né, aqui, ele foi inversamente proporcional à adoção dessas novas tecnologias, tá? Então, quando esses recursos saíram do data center tradicional, né, indo para a nuvem,
o controle se perdeu praticamente, né? Conceitos como Shadow IT começaram a aparecer para se referir aos recursos, né, de IT sem a gestão da equipe tradicional de data center, né? Então, a jornada para o CISO, ela é o oposto de todos os outros, né, praticamente, né? A mudança do bare metal, passando por VMs e até o serverless, né? O resultado foi cada vez menos controle para as equipes de segurança, né? Então, assim, para o CISO e para as equipes que trabalham na área de segurança, isso começou a ficar assustador, né? Realmente é o cenário que estamos vivendo, né? No passado, quando precisava fazer rodar alguma nova aplicação, era necessário solicitar, por exemplo, a aquisição de um hardware, né? Passar por operações, abrir algum ticket. Agora não tem nada disso, né? E a velocidade de implementação é maior, né? E a preocupação é que as máquinas estão sendo provisionadas sem pensar na segurança, né? Tá? Então, Kubernetes e serverless, por exemplo, possibilitaram, né, estão possibilitando organizar configurações de redes inteiras sem que a equipe, né, de infra de segurança estejam presentes, né? Os desenvolvedores podem construir, né, aplicativos inteiros, né? Rede, banco de dados para computação, sem ninguém atrapalhar. E é exatamente isso que dá agilidade a essa equipe, né? Utilizando conceitos como infra as a code, né, infraestrutura como código, a automação realmente tomou lugar aos processos manuais, né? Então, o conceito de perímetro, nesse caso, é irrelevante, né? Os aplicativos de nuvem modernos, né, têm um grande número de recursos interagindo com o serviço de terceiros, né, fora do perímetro tradicional e mesmo fora da nuvem, né, da própria nuvem. Os dados podem entrar e sair, né, desses aplicativos de muitas maneiras, né, mais do que no passado. O que torna isso ainda pior, né, é que as equipes de segurança geralmente têm uma péssima, né, ou quase nenhuma visibilidade dos ativos que estão na nuvem, né? E aí vem aquela famosa frase: não se consegue proteger aquilo que não se aquilo que não se vê, né? Então, por fim, temos que ter muito cuidado com o código, né? Seja aberto ou internalizado. Uma linha de código, né, em um container, em algum lugar, pode permitir, né, que o invasor assuma o controle do sistema. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Então, assim, segurança precisa, né, ser totalmente integrada aos sistemas do desenvolvedor, né? Qualquer vulnerabilidade deve ser detectada antes da produção, né? Então, a gente precisa participar efetivamente do processo, tá? Bom, aprofundando um pouquinho sobre o tema, né, sobre o que seria DevOps, né? Então, se a gente abrir, né, a esteira de desenvolvimento, né, o pipeline, né, a gente tem algumas atividades bem específicas, né? A começar pelo controle de versão, né, que é o armazenamento, gerenciamento do código-fonte. Depois é necessário construir um objeto, né, que contém a aplicação, né, um formato capaz de ser consumido, utilizado pelo ambiente de execução. Aí daí surgem os binários compilados, pacotes, né, que a gente tem diversos gerenciadores, né, para fazer isso. O Helm é um deles, tá? Essas imagens precisam ser testadas e implementadas numa infra, até irem para produção e daí serem monitoradas, tá? E tudo isso, pessoal, ocorrendo simultaneamente, né? Então, existe uma integração de cada uma dessas fases entre si, tá? E isso ocorre o quê? De forma automática, né? Daí o termo CI/CD, integração e entrega contínua, né? No ciclo que é constante, né? De repetição e de melhoria dentro desse processo, né? Mas vocês acham que seria o que seria exatamente a cola, né? O que permite tudo isso acontecer de uma forma totalmente transparente a cada um desses times, né? Ainda mais quando existem diversas ferramentas, né? Para cada uma dessas atividades, para cada uma dessas etapas, né? São dezenas e dezenas de ferramentas, né? GitHub, AWS Code Commit, Azure Pipeline, Spinnaker, Jenkins, aí e por aí vai, né? Então, se você pensou em automação, acertou. A automação precisa permear cada uma delas, né? E como segurança deve se comportar diante desse cenário, né? O Robson vai comentar um pouco mais a seguir, tá? Mas antes disso,
vamos para a primeira parte da demonstração. Eu vou mostrar duas atividades bem comuns, né, do time de desenvolvimento. Claro, eu vou fazer isso de forma manual, né, até para a gente entender como são os detalhes, né. Se é necessário montar alguma aplicação, por exemplo, um site, né, com exposição e ofertas da empresa, faz-se uso de pacotes, ou mesmo de códigos já previamente criados. Tá? Então vamos lá. Precisamos de um proxy web. Eu vou usar o Nginx aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Espera um momentinho. Tá. Então eu estou aqui no servidor, tá? Eu tenho um Docker rodando com algumas imagens já presentes. Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Certo? Ok. Perfeito, pessoal. Só para confirmar mesmo, tá? Então, assim, eu estou aqui observando algumas imagens já no servidor, tá? Eu tenho um Docker instalado e também o Kubernetes. Tem inclusive alguns pods rodando aqui, tá? Ou seja, a estrutura, né, de orquestração já está implementada, tá? Então, uma das atividades que o desenvolvedor faz é exatamente utilizar-se, né, de alguma imagem já criada. O Nginx é um deles, é um proxy, tá? Então, basicamente, eu vou fazer o que aqui? Docker Images. Eu não estou vendo essa Observe. tela. Oi? O seu compartilhamento. Ah, agora veio. Tá joia. Tá funcionando? Tá. Perfeito. Então, o primeiro deles é o quê? É fazer um pull do Nginx, né? Vamos lá. Eu não tenho essa imagem aqui no servidor, então eu vou fazer exatamente isso. Docker pull. Tá? Ele está verificando se existe alguma imagem localmente e está fazendo exatamente o download da imagem. Esse é um processo bastante comum, pessoal, durante o processo de desenvolvimento. E isso que eu estou mostrando é manual, né? Normalmente o pessoal faz essa execução dentro da linha de código e todo esse processo é feito de forma automática, né? Tá? Então, só para vocês observarem exatamente como é que se dá o dia a dia de um programador. Então, ó, dentro do repositório, eu já tenho a imagem do Nginx. Posso fazer de outro? Posso. Docker pull, por exemplo, Postgre, né, um banco de dados relacional, tá? Então, consigo baixar aqui e já fazer, né, e fazer uso, né? Como a ideia é fazer a exposição de um site web, normalmente você tem um proxy, né, um proxy web, e também um banco de dados para armazenar alguma informação de conteúdo, de campanha, né, que está sendo feita. Então, tem os dois itens gravados aqui, tá? Tá? Um outro ponto também que é bem comum, né, com o time de desenvolvimento é aproveitar códigos, ou seja, códigos que a equipe ou outras equipes fora da empresa também já utilizaram. Eu posso muito bem vir aqui, né, verificar se eu tenho alguns documentos, tá? Eu vou fazer deixa eu inicializar aqui o Git e fazer um Git clone, ou seja, eu vou clonar um repositório disponível, tá? Para facilitar o meu trabalho de desenvolvimento, né? Então ele abaixa automaticamente, né, o conteúdo desse repositório. Então vamos lá, deixa eu ver se baixou, sim, baixou aqui, ó. Deve ser aqui Ops Training Shift Left. Então eu posso vir aqui dentro do Shift Left, dentro desse diretório e observar o conteúdo. Vocês conseguem verificar que existem alguns arquivos, né, alguns diretórios, tá? Então, eu tenho aqui nesse caso Terraform, então provavelmente, né, nesse repositório eu consigo construir toda uma infraestrutura, né, usando Terraform, monto a base, a infra e instalo os arquivos web e do site.
tá? Mas assim, aí ficam algumas perguntas, né? Que é exatamente isso que o Robson vai comentar em seguida, tá? Quem me garante, né, que fazer um download dessas imagens, né, do Nginx e Postgre, não existem vulnerabilidades, certo? E quem me garante também que ao fazer o clone de um código já, né, realizado, já criado, ao mesmo eu criar um código, não existam brechas de segurança, não existem exposições que podem ser exploradas, tipo uma credencial, né, alguma informação crítica da empresa, né? Então, a gente está mostrando exatamente o dia a dia, né? Como é que é feito, e agora a gente vai fazer exatamente a cola do porquê, né? Segurança precisa estar junto deste processo e de forma transparente, né? Porque no trabalho de desenvolvedor eu preciso continuar trabalhando da mesma forma como antes, com agilidade, né? Eu não quero que ao fazer o clone, né, de alguma informação, esse processo leve mais tempo do que antes. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai passar agora para o Robson. Tá? Eu vou Exato, voltar aqui para a tela. tranquilo, obrigado, Irapuan. É mais para dar continuidade, tá, pessoal, a apresentação que está sendo feita. Né, eu acho que nesse início é importante mostrar aí como está sendo colocado nessa imagem, né, da parte de Clone Repository Code, né. Basicamente, as equipes de desenvolvimento, né, e se você olhar as empresas como um todo, tá, com a transformação digital, ou seja, as aplicações, elas se tornaram mais rápido, né, até mais fácil, né, não todo assim, no momento de você startar uma ideia, tá, até o momento que você coloca ela em produção, ou seja, esteja ali disponibilizada, né. Entra muitos conceitos que a gente chama ali de time to marketing, né, que é basicamente, ou seja, você parte de uma ideia, né, ou de alguma atualização e você já quer deixar aquela aplicação, né, ou algo já disponível, né, para ser consumida, justamente para você não perder aquele time. De repente, isso acontece muito quando você tem ali, uma campanha Dia das Mães teve recente. Então, alguém desenvolveu uma aplicação ou algum plugin dentro de um aplicativo já existente, né, para facilitar ali, né, a questão do usuário, né. Então, toda essa velocidade, né, como o Irapuan mostrou, né, na questão da você criação de código ou então um serviço, uma instância ali na nuvem, você acaba gerando também, né, se você não tiver toda ali uma definição, né, na questão de segurança, alguns problemas, né, relacionados à segurança, né, e que vem se tornando palco aí. Quem acompanha as mídias, né, da parte de TI vê bastante, né, vazamento, né, de informações que estão ali na nuvem, né. Ponto importante, né, eu não tenho esse slide, né, mas vale lembrar aqui que o provedor de nuvem, ele dá a segurança, né, para sua infraestrutura de nuvem, tá? E o cliente, no caso o usuário ali, né, o cliente final, ele é responsável pelo conteúdo da nuvem, que ele coloca dentro da nuvem, tá? Então, esses são 11, né, as principais ameaças, né, que a gente viu ali em segurança de nuvem, né? Essa é uma pesquisa do CEO, né, .com.br, né, que foi focada ali para a parte de gestores, foi ali em torno de 2020, tá? Eu já citei isso em algumas outras apresentações, mas coloco porque você pode ter certeza, né? Muitos dos vazamentos que a gente vê aí na internet, né, em alguma mídia, tem alguma coisa relacionada nesse sentido, tá? Violação de dados, configurações incorretas, é algo que acontece bastante. Às vezes até você acaba dando muito privilégio, né, a uma instância ou então assets que você criou, até uma função, né, por exemplo, na parte serverless, que não deveria ter tanto privilégio. Então, isso acaba tendo ali um possível vazamento, né, ou então você acaba sofrendo ali uma exploração, porque de repente está usando uma biblioteca que já contém algo malicioso, tá? Se a gente olhar ali, falando de mercado, tá? Aqui no próximo slide, o próprio Gartner, né, já vem colocando isso já há um tempo, tá? Então, se você olhar ali 2020, 2021, os top projetos de segurança do Gartner, o número 4 já fala em gerenciamento de postura de segurança na nuvem, tá? Por quê? Hoje, por mais que você tenha toda essa parte de transformação digital, você já está colocando, né, as suas aplicações, serviços na nuvem, precisa ter aquela preocupação de enxergar o que está acontecendo dentro da nuvem, tá? E aí, se a gente olhar um relatório recente, né, acho que foi agora em abril,
né, que o Gartner fala, né, os top security and risky trends, né, que hoje a maioria das empresas possui diversas soluções de segurança, tá? Então você pode ver aí que tem empresas, falando aí de 78% dos CISOs, falam que tem pelo menos 16 ferramentas, né? E outras 12 falam que tem mais de 46, né? Então, isso se torna assim, como é que eu consigo gerenciar tudo isso? Então, existe uma complexidade muito grande, tá? Não só nuvem, né? Como vocês viram num dos primeiros slides, né? A Checkpoint é uma solução de segurança fim a fim, né? E quando a gente fala de segurança, a gente também fala de correlação de eventos, né? A gente precisa checar incidentes, tudo aquilo que está acontecendo, não só na nuvem, ou num perímetro dentro da própria nuvem, né? Que a Checkpoint também tem solução para isso. Então, é importante mostrar que quanto mais a gente ter essa consolidação em termos de gestão, né, com funcionalidades de segurança, uma visibilidade de eventos de uma forma analítica, isso reduz bastante, né, o custo operacional das empresas na questão de TI, análise de vulnerabilidade e outras coisas, porque você deixa de correlacionar diversas ferramentas, tá? E olhando aquele slide que o Irapuan apresentou, né, o porquê a segurança é importante, tá, aqui no próximo slide, por que é importante, né, a segurança dentro, né, desse meio ali de DevOps, né, que aí se torna o DevSecOps, né? Porque em toda essa linha, né, quando a gente fala ali do pipeline, como o Irapuan explicou, é importante fazer com que a estrutura de DevOps, ela faça parte também da estrutura de segurança, tá? A gente sabe que tudo aquilo que é relacionado à segurança, não importa se esteja na nuvem ou ali no perímetro, é responsabilidade da equipe de segurança, né? É o principal alvo. Então, é importante ter essa integração com a equipe de desenvolvimento, né? Justamente no momento inicial, onde a gente passa a inserir, né, novas instâncias na nuvem, ou criação de um serviço, por exemplo, né? Ou ali através de containers ou serverless. E a Checkpoint, ela possui toda essa estrutura, né? Ou seja, a gente consegue dar segurança, fazer com que no momento da criação de uma nova aplicação, uma nova função, ela já está sendo escaneada justamente para validar até o final desse processo, né? Da gente fazer a entrega, ela não possui nenhum tipo de vulnerabilidade e ela pode ser ali aplicada, né? Ou seja, disponibilizada de uma forma segura, tá? Então, é importante ilustrar tudo isso, por quê? O que pode ser beneficiado? Uma que a questão do ROI, né? Ou seja, você acaba maximizando tudo isso, porque uma vez que você está indo na cloud, você está pensando em escalabilidade, né? Ao mesmo tempo, você está pensando em agilidade e toda essa questão de velocidade, né? De você ter uma ideia e colocar isso em produção o mais rápido possível, né? E a Checkpoint consegue fazer essa parte de segurança de uma forma automatizada, fazendo com que tudo aquilo seja integrado, tá? E aí a gente atende, né? Se você falar de Kubernetes, por exemplo, existem os 4 Cs, né? Que é a parte de código, containers, a parte de cluster, né? E é justamente a parte de você prover toda a parte de cloud, né? Então, a Checkpoint, ela atende, né, esses 4 Cs, né, falado aí pela parte de Kubernetes, e aí, onde propriamente entra a nossa solução, tá? Então, assim, aqui fala muito, né, toda a questão de desenvolvimento, né, como funciona essa parte de DevOps, e é onde a Checkpoint entra, tá? Então, primeiro que a nossa solução é baseada em nuvem, né? É uma solução extremamente escalável, e ela é uma solução híbrida, né? Ou seja, ela é multi-cloud, tá? E ela conseguiria atender ali tanto a parte de, eu tenho minha infraestrutura de Kubernetes, ela pode estar na nuvem, ou ela pode estar on-premises, a Checkpoint consegue suportar isso, tá? Então, assim, o mesmo conceito que a gente aplica na questão de segurança, tá? Tanto fazendo principalmente postura, prevenção de ameaças, tá? Aqui não é uma solução que só detecta, tá? A gente faz a parte de segurança, a gente vai prevenir um ataque e a gente vai informar o administrador, inclusive ele consegue fazer validações através de testes, tá? Em conformidades, tá? A nossa política ela é totalmente automatizada, uma vez criada, né? A gente sabe que as equipes de desenvolvimento sempre estão alterando ou criando coisas novas, então isso já aplica, né? Ela já é automatizada, então fica muito mais transparente, muito mais fácil, né? Ou seja, todo esse processo, tá? E aí, como eu falei anteriormente, né? A sua ferramenta ela é multi-cloud, ela vai suportar uma AWS, uma Azure, uma Google, né? E outras, né, clouds aí de mercado, tá?
e faz não só a questão de visibilidade e postura, né, mas a gente também trabalha toda a parte de workloads, né, que aí entra a parte de segurança para containers, serverless, né, e outros, tá? Então, pessoal, aqui, para ilustrar um ponto que é interessante, né, quando a gente fala de prevenção de ameaças avançadas, a gente está falando ali de uma gerência que está totalmente unificada, tá? Então, assim, a gente vai levar toda essa questão de segurança de forma fim a fim, tá? E aí a gente tem as engines de mercado que já são conhecidas, né? Não só a parte de prevenção de ameaças avançadas, né? A Contra-Ataque Zero Day, a parte de Threat Intelligence, que a Checkpoint tem uma nuvem proprietária hoje, tá? Então, tudo isso, né? Toda essa parte de intelligence faz parte, né? Dessa infraestrutura, tá? E aí a Checkpoint também aplica todo um conceito de segurança quando a gente fala de shift left, né? Tá? Que a gente vai abordando um pouquinho nas slides posteriores, tá? E aí, só para ilustrar, quando a gente fala da console, né? Essa aqui basicamente é a gerência, como vocês podem ver. Então, assim, é uma visibilidade multi-cloud, né? Ela é totalmente customizável, você consegue customizar essas dashboards, você vai ter visibilidade de todos os inventários, tá? E o interessante Erapuan está passando os slides, só para... você vai ter toda essa parte de visibilidade, tá? Que é interessante, né? Você vai conseguir gerar relatórios, você vai conseguir criar algumas regras, né, de validação, por quê? Uma vez que eu tenho toda essa parte de compliance, tá? Eu consigo, por exemplo, eu tenho um NIST, eu queria um GDPR, existem os compliances de melhores práticas dos próprios provedores de segurança, tá? Então, eu consigo fazer com que eu valide, né, a minha conta, por exemplo, se o quanto ela está compliance, né, de acordo com essas normas. E ali eu consigo trabalhar e mitigar alguns gaps relacionados à questão de segurança, né, e configurações também, tá? Então, é importante mencionar tudo isso daí para vocês, porque a solução ela não vai só trazer visibilidade, mas ela também vai fazer proteção. O que ela consegue proteger? Como vocês podem ver, né? Esse item 8 é bem claro, tá? Primeiro que eu consigo proteger algumas configurações que são indesejadas. Exemplo, tá? Às vezes o cliente cria um perfil, né? E aí a gente precisa... E aí ele passa a criar todos os assets com o mesmo perfil. Só que esse perfil, ele tem, de repente, uma elevação muito alta, né? Na questão de privilégios. Então, a gente consegue fazer com que esses perfis sejam trabalhados, você tem perfis de administradores, desenvolvedores, né? E a partir do momento que a gente identifica qualquer configuração indesejada, né, que pode levar um alto índice, né, de segurança na questão de severidade, a gente consegue fazer uma remediação, tá? Então, é importante comentar tudo isso daí. E aí vocês conseguem notificar, né, vocês podem fazer algum tipo de alerta, outras coisas, tá? Nessa parte de workload, né, o que o Erapuan já apresentou ali no início, né, é importante mencionar que a Checkpoint tem uma solução baseada em nuvem, né, que ela vai ela vai ficar ali na frente e vai fazer toda a parte de segurança para a questão de aplicações web, né, e APIs, né, e a parte de containers ali em cluster, né. Então, é importante que não só você ter visibilidade, mas você também precisa trazer a parte de segurança, tá? Então, é uma solução que ela trabalha todo no conceito de machine learning, ou seja, ela vai aprender o que está acontecendo em termos das conexões que estão sendo realizadas, né? Ou via web ou via API, tá? E aí é bem tranquilo porque uma que a gente faz o deploy é super simples, né? A solução ela é baseada em nuvem, tá? Mas muitas vezes o cliente tem a sua infraestrutura em nuvem, suas aplicações, ou ele também pode ter on-premises, tá? Diante disso, né, o que você vai precisar? Ou seria uma espécie de um agente, né, um nano agent, ou um proxy reverso, ou isso pode estar ali dentro de um Kubernetes, na parte de ingress controller, né, e a configuração é muito simples, né, ela é feita ali de forma automática, tá? E aí faz com que ela se torne ali amigável, vamos dizer assim, com as estruturas de DevOps, tá? Uma vez feita a integração, ela já cria de forma automática, né, uma política de segurança, porque a gente tem aquela parte de Self-Protection Application Security. Então, existe já a parte de segurança, as políticas, elas já são aplicadas de forma automatizada, né? A Checkpoint já tem tudo isso embarcado na solução, tá?
E aí a gente vai conseguir analisar se o cliente fez qualquer tipo de alteração na aplicação, né, ou suas APIs, porque você consegue até importar o esquema de API dentro da nossa ferramenta. Então, isso faz com que você tenha maior assertividade na questão de análises, tá? Então, é importante de colocar tudo isso daí para vocês. E aí a gente reduz bastante, né? Primeiro, o custo operacional, porque a partir do momento que você faz alterações nas aplicações, às vezes você precisa fazer alteração na configuração de segurança, né? E dois, né, a questão de falso positivo, tá? Que é muito comum hoje a gente identificar, porque você acaba criando muitas exceções e também, ao mesmo tempo, você pode gerar falso positivo, tá? Então é importante colocar tudo isso. E aí, assim como a parte de workloads, né, para containers, né, a gente tem toda a parte de proteção para serverless, né, que aí entra toda essa parte de hardening, né, ou seja, a gente faz toda a parte de scan para identificação de vulnerabilidade ali no código que está sendo usado pela parte de desenvolvimento, problemas relacionados a privilégios, né, entre outras coisas, tá? Então, assim, a grande pergunta é, ou seja, quais são os recursos que aquela função precisa ter acesso? Então, tudo isso vai ser validado, tá? Assim como permissionamento. Hoje você pode ter ali 10 mil funções. Como é que você vai criar permissionamento para cada uma dessas funções? O que cada função pode acessar ou vice-versa. Então, a Checkpoint consegue automatizar toda essa parte de permissionamento, tá? Que é extremamente valioso. Tá? Isso faz com que você consiga ter ali maior agilidade, né, e velocidade a nível de desenvolvimento. Então, você leva a segurança, né, para acompanhar ali o nível, né, da parte de DevOps. Tá? E aí também a parte de runtime, que é extremamente importante, né, porque no momento de deploy, não importa qual nuvem, né, lembrando que a solução é multi-cloud, tá? A gente cria ali uma proteção a essas funções de forma automática, tá? Ou seja, a gente consegue aprender, entender o que aquela aplicação faz, e aí você pode criar uma política de proteção ou apenas para enviar um report, para você começar a ter visibilidade e aprender o que ela está fazendo ali dentro. Tá? E aqui é importante, né, só um comentário, Claro. ao se fazer isso, estamos aplicando exatamente o conceito de Zero Trust, confiança zero. Né? É Então isso aí. você permite àquela aplicação somente os serviços ou recursos que ela precisa ter para executar alguma atividade. Então, se existe uma função, né, serverless, ou então uma exposição de uma página web, então ela tem que fazer somente aquilo, não precisa ter acesso, de repente, a chaves, a um outro banco de dados, só porque ela já tem acesso àquele banco de dados específico, entendeu? Então a gente restringe o máximo possível, porque aí dessa forma você consegue reduzir o quê? O perímetro, né? A superfície de ataque, e assim reduzir a exposição a qualquer tipo de vulnerabilidade do ambiente. Essa é a mensagem Exatamente. principal, né? Exatamente, Irapuan. Sempre pensando ali no conceito Zero Trust, né? A Checkpoint é uma ferramenta, é uma solução, né, que traz ferramentas 100% em prevenção, tá? Então, esses são alguns mecanismos que a gente está colocando aqui, que pode ser usado aí justamente para isso, tá? E aí o próximo, né, a gente falando de serverless, a gente tem a parte de containers, né, como foi explicado já, né, os conceitos. A Checkpoint aplica, né, o mesmo fundamento, né, de a gente poder fazer o scan, né, identificar ameaças ali em containers, usando todas aquelas premissas de CI/CD, né, trazendo funcionalidades como shift left, tá, já integrada no pipeline, tá, durante todo aquele processo de runtime que as empresas possuem, justamente para fazer o desenvolvimento das suas aplicações, né, de serviços, né, lembrando que essas ferramentas são aplicadas, né, ali em multi-cloud, tá, e aí toda essa parte de segurança elas são criadas em tempo real, tá, e de forma automática. Então é importante mencionar aqui nesse slide, né, eu já tinha falado aqui na parte serverless anteriormente, tá. E aí tem toda a parte de inteligência, né? A Checkpoint tem toda a parte de inteligência na questão de ameaças, né? Isso não só para a nuvem, mas para todas as funcionalidades de segurança, tá? Mas falando aqui em nuvem, o que é importante mostrar nessa parte de intelligence é a forma como a gente traz visibilidade em tempo real, né? De todos os incidentes de segurança baseados nesses frameworks, né? E o que é bacana é que a ferramenta ela já tem um framework também do Mitre, tá? Então a gente sabe que está aí bastante
sendo solicitado aí por todas as empresas, tá? É uma grande referência, né? Quando existe algum ataque ou vulnerabilidade, as empresas querem analisar baseado nesse framework, então a Checkpoint já tem essa integração nessa ferramenta de nuvem, assim como outras também, tá? E o bacana é que a gente tem visibilidade de todo o ambiente, né? Que aí sim você pode se questionar se aquela função deveria estar falando com outro serviço, por que ela está ligada, né? Por que ela tem aquela conectividade com outra instância? Exemplo, porque eu consigo identificar usuários, né? E fazer a validação dessas conexões com os targets, né? Então, assim, eu tenho um determinado usuário que está acessando um bucket, por exemplo, né? Ou um serviço Lambda e por aí vai. Então, assim, você consegue ter essa visibilidade macro, né? E aí você vai clicando e vai tendo um detalhamento de todas elas, tá? Então, é fundamental isso hoje quando a gente fala de ter visibilidade na questão de postura, né? E aqui um exemplo, né, da nossa ferramenta, né? Então, você vê ali que tem um script, mas, na verdade, você não precisa descrever todo esse script, né? Você vai clicando, né? A solução é 100% drill draw, né? E aí você vai navegando ao ponto de identificar algum serviço que esteja fazendo comunicação com o ambiente externo, que às vezes já pode estar conectado com alguma ação maliciosa ali, né? Se tornando ali uma bot, ou então, de repente, se tornando ali um serviço, né, para mineração, ou coisa do tipo. Às vezes tem cliente que se questiona, poxa, eu tenho um consumo muito alto nos meus serviços de nuvem. Às vezes é porque já está sendo atacado, alguém já tem acesso àquela infraestrutura, né, e está fazendo ali as ações maliciosas, tá? Então, a gente consegue criar não só ter visibilidade, mas também políticas para fazer remediação, né, e baseado, né, nessa visibilidade, né, como vocês podem ver ali do lado direito, né, tem um campo onde informa, dá todo o detalhamento, tá? E aqui, né, o ponto alto, né, como existe a correlação, é a threat intelligence, ao analisar os logs de comunicação, identifica-se rapidamente que aquele site, aquele usuário, né, ou IP, ou site mesmo, é malicioso, né, o nível de reputação dele é É baixíssimo, alta. o que é alta, né, então ele é considerado um possível atacante, tá, então isso é Exatamente. facilmente identificável. Exatamente, né? Lembrando, né, que a gente tem todas as engines do que é conhecido, desconhecido, né? Isso facilita bastante a gente ter ali, né, um grande um indicador de assertividade, né? Apontando que é realmente aquilo ali é algo malicioso, tá? E aí você vai tomar as ações de remediação, né? Com uma das funcionalidades chamada de LS Builder, né? Que você pode criar ali alguns scripts justamente para fazer, para conter tudo isso daí, né? Daquela máquina estar conversando com o ambiente externo ou criar um novo procedimento ali, né, nas políticas de pipeline, tá? É basicamente isso, né? E o que é bacana, né, de toda essa ferramenta, que a gente tem uma integração, né, com todo o pipeline, né, quando a gente fala aí de CI/CD, a funcionalidade chamada Shift Left, como vocês podem ver. Então, dentro daquela esteira, né, que foi apresentado aqui, da parte de desenvolvimento de DevOps, né, a Checkpoint, ela insere, né, o seu código ali de forma automatizada, né, automatizada assim, a gente inseriu e de forma automatizada a gente consegue trazer segurança, tá? No momento que está sendo usado ali, de repente, uma biblioteca, né, que muitas vezes são compartilhadas e o desenvolvedor acaba usando, então a gente consegue fazer um scan ali do código, por exemplo, né, daquele código fonte, ver a questão de imagem, né, até o ponto, né, da configuração final ali daquele template, justamente para validar se existe algum conteúdo malicioso, né, ou alguma biblioteca maliciosa, antes daquele serviço, né, ou aquela aplicação já ser entregue, né. Pô, acho que é bem interessante esse ponto, tá? Isso aqui é Antes da importante, gente, é mostrar. a gente entrar na segunda demo. Isso, perfeito. Tá? Então vamos lá. Então, um dia com security. Então a ideia aqui é exatamente mostrar, né, o portal, né, mostrar exatamente como faz a integração do portal com o cluster, né, e, mostrar algumas atividades como imagens vulneráveis, bloquear, né, de acordo com a política previamente configurada, definida, né, o download de imagens e a aplicação de melhores práticas, de repente seguindo algum framework ou então algum best practices. Vamos lá, então. Deixa eu chavear aqui para o portal. Então, pessoal, esse aqui é o portal, tá?
aqui você tem o dashboard inicial, apresentando, né, quais são os ambientes que estão sendo monitorados. No caso, um ambiente na Azure, 2 clusters, tá? Kubernetes. Ele te dá o total de assets. Observem que, ó, eu tenho apenas 3 ambientes, né? E basicamente uma página, né, um web, né, mostrando isso aqui, ó, que expõe um site específico, né? A Checkpoint não está migrando para o serviço de delivery de comida, tá, pessoal? É só um exemplo aqui, tá? Mas é para mostrar para vocês que a facilidade, né, na criação dos sites e o resultado disso, quando você começa a monitorar exatamente esse ambiente, né? Então, como eu comentei no início, né, e o Robson reforçou, se você construir um ambiente de microserviços, a quantidade de containers, de serviços, de assets é extremamente alto, né? Isso a gente está falando de poucos recursos, né, sendo que foram criados, tá? Então, assim, ele te dá uma visão de inventário, mostra exatamente quais foram os assets, né, protegidos, né, quais são as plataformas e mostrando, inclusive, né, quais são aquelas entidades com maior nível de severidade, né, de alertas de alta severidade, alta criticidade. Tá? Então, a gente vai navegar no portal para identificar exatamente um pouco mais a fundo, né, cada uma dessas informações. Tá? Então, você consegue customizar o dashboard para te trazer exatamente aquilo, né, que você precisa. Tá? Aqui no caso, ó, por exemplo, eu tenho 54 alertas críticos, né, distribuídos em níveis, né, de criticidade, alto, médio, né, e baixo. Tá? Quais são os pods que foram criados, no caso aqui foram 2 clusters, um na Azure e outro numa máquina virtual. Tá? Isso pode ser feito em outras clouds, né, AWS, Google e assim por diante. Foi identificado automaticamente as vulnerabilidades. Lembra das imagens que eu baixei aqui, né, do Nginx e do Postgre? Então ele já faz a análise, né, o scan dessas imagens. Então já identificou alguns pontos importantes aqui de atenção, tá? Tá vendo aqui, ó, o Postgre e o Nginx, tá? Seguindo adiante, só para mostrar para vocês como é que funciona, né? Como é que funciona a integração, tá? Então, aqui já tem um cluster integrado. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, como é que faz a integração? Essa integração pode ser feita nessas nuvens, né, no Kubernetes. Para o Kubernetes especificamente, eu defino aqui um cluster, o nome de um cluster 01, é o nome. Defino exatamente o processo de integração, né, daquele cluster. Como vai ser instalado um agente no cluster Kubernetes, eu preciso de uma forma de autenticar aquele agente que está instalado naquele cluster ao meu portal. Tá? Então, eu preciso de uma chave e, obviamente, da senha dessa chave, né, para se integrar, para fazer a comunicação API. Tá? Eu crio aqui em settings, por exemplo, essa chave, uma credencial que vai permitir o acesso, né? Então, eu posso criar facilmente no portal essa chave e, né, usar aqui para fazer essa integração. Tudo bem? Então, é extremamente simples esse processo. Deixa eu voltar aqui, 01, defino a chave, aqui é só para efeito de demonstração, tá, pessoal? Eu defino também um namespace específico do meu agente, eu posso colocar checkpoint, opa, já está, né? Checkpoint agente, tá? Como a solução é modular, eu consigo definir exatamente quais são as proteções a serem implementadas, tá? Gerenciamento de postura, que já é a base, né, da solução. Eu tenho uma função de inteligência de ameaças, né, que ele faz exatamente a correlação, essa correlação inteligente, né, do que é ameaça ou não, tá? A análise da imagem que vai ser demonstrada, né, proteção de runtime ou controle de admissão. Tá? Então, deixa eu habilitar aqui essas 3. Eu sigo adiante. Tá? Defino qual é a unidade de organização, né? No caso aqui já foi criada. E aí, ele apresenta para mim uma das opções de implementação. Tá? No caso, esse agente ele pode ser facilmente
instalado usando o Helm, que é basicamente um gerenciador de pacotes, né, que facilita a instalação, o deploy, né, de Kubernetes, tá? Então, basicamente, eu faço a cópia disso aqui, né, e coloco no cluster, tá? Então, basicamente é isso. E aí eu faço a instalação do agente, né? Então, copio isso aqui e volto para cá, tá? Então, fazendo isso, né, eu finalizo a integração, tá? Então, basicamente é isso, tá? Em poucos minutos ele está integrado. Como a gente está fazendo a apresentação, essa integração já foi realizada. Então, ao se fazer a implementação do pacote, ele cria alguns serviços, tá? Deixa eu mostrar quais são os serviços criados aqui. Tá? Os serviços são esses aqui, ó, né? Então, além do namespace que já vem padrão, tá? Então, ele cria a parte de gestão de admissão, né? O enforcer, a aplicação e a política. Ele cria também um daemon, né? Um mecanismo de scan de imagem e o outro de inventário, tá? Se eu tivesse habilitado aqueles outros componentes, iriam aparecer aqui também, tá? Então ele já aparece automaticamente, tá? Então, a partir daqui eu consigo ter visibilidade do que ter visibilidade e ter controle do que pode ser feito, tá? Então vamos prosseguir aqui com o portal. Vamos lá. Então, se eu analisar aqui os eventos. Pessoal, só para lembrar, né, que a solução de Posture Management, ele faz parte, né, do nosso portal Infinity Next, para quem já conhece. Para quem não conhece, Infinity Next, na verdade, é o portal onde contém todas as ferramentas, né, ali da Checkpoint, incluindo até gerência de nuvem para gateways físicos, tá? Então, é importante vocês saberem. Deixa eu... Estou Tranquilo, navegando aqui. Oi? Tranquilo. Tá. A gente vai rodar o teste aí só para vamos rodar aqui o teste para... já está quase na hora já. Tá? Então, pessoal, só para vocês analisarem aqui, ó, em termos de eventos, a partir do momento que eu baixei, né, agora pela manhã, ó, por volta das 10h30, então o Postgre e o Nginx já foram analisados. Então ele já consegue mostrar para os administradores uma série de vulnerabilidades, tá, que foram encontradas. Tá? Em termos de eventos de ameaça, a mesma coisa. Eu criei aqui para efeito de demonstração o seguinte. Então deixa eu mostrar aqui. Lembra daquela deployment do Nginx, né? Eu criei uma regra, uma política de cadeia de confiança, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu só consigo baixar as imagens, eu defini, né? De acordo com a lista pré-definida de origem, né? De alguns registros, tá? Eu posso criar outras regras? Posso. Né? E o ponto importante aqui é que, ao criar a regra, eu tenho, inclusive, a liberdade, né, de construir do zero, né, definir, de repente, uma política específica de política de segurança e definir também, negar, bloquear, né, a escalada de privilégio, como o Robson comentou, mas eu posso utilizar os casos de uso, né, como eu estou usando agora. Cadeia de confiança, né, ou seja, baixar somente as imagens de um local, de uma origem especificada antes, definir quais são os requerimentos de label, né, para os pods, né, limitar CPU memória, tá? Fazer uma série de outras ações que podem ajudar aí na melhor postura de segurança. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Então, em termos de política, eu posso vir aqui, ó, definir a política já está criada, aqui com uma ação de detecção, tanto é que quando eu venho nos eventos, ele detectou, né, que foi baixada a imagem, né, específica, ele não foi bloqueado, tanto é que eu consigo baixar, né, mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo vir aqui na política e mudar, né, para prevenção. Tá?
Então, eu consigo definir qual é a ação específica daquela política, se é apenas detecção, ou seja, no momento inicial, eu preciso entender como é que funciona a comunicação daqueles módulos. Então, eu consigo identificar, detectar, né? Mas eu agora, depois que eu entendi e customizei a aplicação, então eu já passo para a prevenção. Qualquer ação, atividade que fuja, né, daquela normalidade, daquele profile inicial, eu vou prevenir, eu não vou permitir. Tá? Inclusive, eu consigo criar uma notificação relacionada, né? Se vai ser um e-mail, se vai ser alguma outra forma de alerta. Tá? Então, eu alterei a ação de detecção para prevenção. Tá? Então, só navegando aqui, deixa eu ver. E esse recurso, pessoal, de política, ele utiliza uma função específica da, da ferramenta que se chama, e do Kubernetes também, tá? Que se chama Admission Control. Ele é um código, né, que intercepta as solicitações para o servidor de API do Kubernetes, tá? Então, depois que a requisição é autenticada e autorizada, mas antes da aplicação dela, tá? Então, ela fica no meio, tá? Então, essa função, isso que eu fiz aqui, ela intercepta qualquer requisição, né, nessa chamada. E eu consigo colocar a proteção exatamente aí, né? Se requisitado, né, então a solicitação pode ser rejeitada imediatamente e um erro é retornado ao usuário final, tá? Então, assim, a gente consegue definir políticas, né, de forma muito rápida e fácil, né, para aplicar proteção desde o momento inicial, tá bom? Então, vamos ver aqui se funciona. Vamos ver aqui se o... Deixa eu voltar para a página. Bom, estou aqui, então deixa eu fazer um deploy do Nginx em si, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, então o que eu fiz aqui, né? Através do comando Kubernetes, eu tentei criar um deployment, né, do Nginx, né? E ele me retorna o seguinte, que falhou, né, na criação desse deploy. Por quê? Né, que o Cloud Guard Enforcer, né, exatamente esse agente que foi instalado, né? Tá? Cloud Guard Enforcer aqui, né? Ele impediu, ele negou, bloqueou, tá? Então a requisição foi bloqueada de acordo com a regra GSL, né? De cadeia de proteção, né? De confiança, né? Que as imagens só podem ser baixadas a partir de um conjunto de registro pré-definido, tá? Então a política já está em ação e eu consigo ver exatamente isso aqui no painel, né? Então, ó, aconteceu exatamente agora 11:06, né? Que o controle de admissão ele bloqueou exatamente essa ação do desenvolvedor, né? Então você consegue, pessoal, observar, ter visibilidade dos assets, né? Do cluster Kubernetes, ter uma ação específica, né? De proteção, né? De um ambiente, tanto para escaneamento de imagem, de código, que a gente vai explorar inclusive em outros webinars, e inclusive de políticas específicas durante o processo de desenvolvimento, né, do pipeline. Tá? Então, pessoal, era isso. Né? Robson, você quer comentar mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, acho que é importante, né, todo mundo ter ciência que a solução vai além de trazer apenas visibilidade, né? Ou seja, você consegue criar alguns controles justamente para evitar qualquer tipo de configuração indesejada, tá? Então, esse aqui é um exemplo claro, né, é o que acontece bastante hoje nas nuvens, quando os clientes estão saindo do perímetro, criando seus ambientes híbridos, né, ou então ali 100% nuvem. Então, isso é algo muito comum, tá? E é algo que às vezes sai do seu controle. Você não consegue, o pessoal da equipe de segurança às vezes não tem visibilidade, né? Porque já está ali na área de desenvolvimento. A gente está falando só de instância, mas pode ser uma função, né, em específico, tá? Então, é extremamente importante, né? Eu acho que é isso, Irapuã. É mais agradecer a todo mundo, né? A gente até estourou um pouquinho o tempo, mas eu acho que é super válido, né, essa demonstração, para todo mundo ter ciência do que é a ferramenta. Está à disposição para qualquer tipo de prova de conceito, tá? A gente deixa aqui o convite. É uma solução que ela não é intrusiva, né? Quando a gente fala do posture management,
Você simplesmente faz integração com o seu ambiente, né, e começa a ter visibilidade de todos os assets, tá? E aí, a partir dali, você começa a ter visibilidade do que realmente está acontecendo dentro da sua infraestrutura de cloud, tá? Então, quero agradecer a todos aí, e um excelente dia, tá? Pessoal, então, assim, agradeço a participação de todos. Fica o convite, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da ferramenta, da solução, como vocês observaram, a gente pode ser integrado, né? Essa solução pode ser integrada ao seu ambiente de forma transparente, rápida, não intrusiva, né? Isso é importante, no primeiro momento, não intrusiva, não, apenas na forma de detecção, no modo de detecção, e ao mesmo tempo que vocês têm visibilidade. Então, fique à vontade para contactar a gente, a mim, ao Robson, a toda a equipe Checkpoint, para qualquer esclarecimento. Agradeço a todos e até o próximo webinar. Obrigado. Obrigado, pessoal.